E vem com mais um episódio de Pra Você Sorrir, a louca, nem sabe mais o nome do negócio. Bem-vindos a mais um episódio Pra Você Sorrir. Espero, abençoo, profetizo, declaro, comando, ordeno agora que você tenha um sorrisinho. Se você já deu algum dia, dá uma risadinha. Pronto, quebrado o gelo, então. Vamos a mais um episódio. Inclusive, se você chegou agora de paraquedas, estamos aqui toda semana com esse episódio mais irreverente, mais leve, mais assim, fora do roteiro, né, do autoconhecimento, que é o Cativeiro Cast. Mas também te indico, caso você queira ir para umas reflexões mais reflexudas, também tô toda semana trazendo aí um pouco do que é o meu processo de autoconhecer-me. E aí você pega um pouco pra você e você faz teu rolê aí. Tá bom? Então tá bom. E hoje, gente, na verdade, mais especificamente nessa semana, eu estive e estou, porque não acabou ainda. Eu vou completar 57 anos e essa missão não vai ter finalizado, que é algo que acho que você agora, quando ouvir o que eu vou falar, não vai nem se tocar do que se trata, que é atualizações de software. Vamos colocar aqui, nome do programa, Everybody Hates Atualizações de Software. Meu Deus, gente, que coisa mais chata. Eu entrei numa porque semana passada eu fui gravar o episódio, né, da vez, no saudoso Cativeiro Cast, e aí eu fiquei numa sinuca de bico em dois momentos, na verdade em dois dispositivos diferentes. Um é o meu computador, pra quem não sabe, ainda não contamos aqui com alta tecnologia, né, de ponta, então eu achei melhor pra minha saúde mental, onde, sim, eu tenho um telefone que grava em 4K e etc, porém, ele nunca tá com memória, e ele, por, olha, zilhões de motivos diferentes, fazia com que a gravação parasse de rolar, seja porque aparecia lá um pop-up para atualização de software, seja porque a bateria não, mas geralmente a memória tava acabando também, seja, gente, olha, eu já me estressei tanto tentando gravar com o telefone, que aí eu decidi que pro meu bem-estar, eu ia passar a gravar em baixa resolução usando a câmera do notebook. E aí o meu notebook, pra quem não sabe, é antigo, é de 2012, eu acho, bem antiguinho. Só que assim, quebrava o galho, entendeu? Se você acompanha lá o Cativeiro Cast, você vai entender que o backstage é esse, entendeu? Os bastidores aí, é isso aí. É produto, assim, a qualidade da captação é baixa, mas eu me escoro na qualidade do conteúdo, né? Tanta gente que começou aí, é famoso, começou com tudo pixelado, conteúdo de baixa qualidade, mas ele entregou. Então, o plano é esse. E aí eu precisava gravar e o meu computador começou a desligar. Eu tava editando, inclusive, o último episódio Pra Você Sorrir, e aí começou a desligar meu computador, desligou assim, ó, juro, umas 10 vezes. E aí eu pensei, what the fuck? Fui lá consultar, tava lá com pouca memória, 20 gigas de 120 gigas, sim, é isso que eu tenho. Eu até tenho um HD externo de 2 teras, que é onde eu tento salvar tudo lá. Então até me impressiona, né, porque eu tenho quase nada salvo naquela buçanha, desculpe. E aí lá, acusa que eu não tenho memória. Da onde? Enfim, então eu falei, cara, sem mais delongas, antes que eu morra, eu preciso fazer esse job, assim, que eu procrastinei o máximo que deu, e você, enquanto me ouve, talvez esteja na mesmíssima situação, porque não nos é ensinado, tá? Esse conhecimento de geração a geração não nos é passado no núcleo familiar, não nos é passado na escola, na educação, a gente não conta com essa sabedoria milenar que é atualizações de software e gestão de memória. Eu sei que tem gente que pode até ser mais de boas com essa questão de memória. Já conheci muito amigo que tinha esse, sei lá, se é TikTok, sei lá como é que é o nome. Ai, parece que eu falei TikTok, mas é tique, né? De você querer apagar tudo. Então a pessoa não retinha nada, tudo ela tudo ela excluía, então ela tinha essa retenção da memória. Só que gente, eu sou uma pessoa muito apegada, assim, com fotos. Aí você fala, Catiele, mas tem o Google Drive, tem o fotos do Google, blibli. E eu tenho 300 milhões de contas de Google. Inclusive, uma das contas é paga e também lá tenho 2 teras para salvar as minhas fotos, mas já teve momentos eu precisar das minhas fotos, achando que elas estavam lá já nos drives e não estavam. Entendeu? Porque naquele momento, por alguma razão X, sei lá o que aconteceu, não subiu, passou, sei lá, 2 anos, eu não percebi, e aí eu quase perdi todas as fotos de uma viagem. Na verdade, até perdi, porque achei pouquíssimas, assim, sabe? A minha sorte é que tinha alguém que foi comigo, e aí a pessoa tinha lá algumas fotos pra me dar. Entende? Então eu fiquei pensando, porra, a gente não pode contar com nada, né? Nem pagando espaço na nuvem pra você guardar suas coisas, você não pode. Fora a praticidade, que é você consultar a qualquer momento suas fotos, se elas já estão no teu telefone, do que entrar lá no Google, aí você ficar carregando, tempão, aí sei lá, gente, me estressa. Vocês não ficam estressados? Eu vou te falar assim, ó, sinceramente pra mim, gente, pode ser que tem gente que tenha, assim, mais facilidade, encare isso com mais naturalidade,
e flua. Mas pra mim, pensar em tecnologia me estressa, meu, de um jeito. Eu não sei se é porque eu sou millennial, porque eu acho que tem muito millennial que tem facilidade e não se importa, mas pra mim, pega muito essa coisa de, eu tenho que respirar fundo e pensar e mexer com esses trecos. Eu me comporto igual uma idosa de 89 anos, tentando aprender tecnologia muitas vezes. Olha, é triste. Então, dado o fato dessas confusões todas pra eu gravar, eu pensei, mano, é inegociável, é inadiável, eu preciso sentar minha bunda e resolver essas porra de atualização de software e gestão de memória. Então, eu fui lá no meu computador, começar por ele, né? E fiz, a gente sabe quanto que é, que eu acho que vocês não vão ter noção, mas eu vou falar como uma pessoa leiga também. Quando a gente vai fazer atualização de software, geralmente a gente tá falando de megabytes, entendeu? Então, assim, o tamanho daquela atualização tá em megabytes. Por quê? Porque é uma coisinha. Enfim, o meu adiamento das atualizações de software totalizaram 12 gigas para que eu fizesse as atualizações, porque elas estavam tão atrasadas que elas acumularam. E aí, você pensa que eu tinha esse espaço? Não tinha. Eu tinha 20 gigas disponível, então eu tive que dançar o tango para conseguir disponibilizar tudo isso de memória e depois fazer. Então, assim, eu até agora nem fui mexer naquele computador para ver se deu certo. Que eu preciso consultar isso, preciso consultar se ele está, porque além de velho, né, e sem memória, já estava tudo zicado em relação às atualizações. Então agora, pelo que eu mexi nele, assim, acho que ainda não desligou, mas eu nem sei se é remédio, isso aqui que eu fiz, eu vou verificar. E aí o Samba aqui tá agora no meu telefone, que era outro, que desde 2000 não era atualizado o software. E olha só, 4 anos depois. Pra você que não sabe, gente, quando você for pegar pra fazer isso, se você também não fez, e agora eu vou falar como alguém que levou uma bronca de quem sabe, é muito importante que a gente faça essas atualizações, porque elas vêm, né, com não só melhorias ali das aplicações, aplicativos, etc., mas também pra própria segurança do telefone, do sistema e etc. E eu acho que ninguém faz isso, né, mano? Ninguém faz isso. E aí eu fui pegar pra fazer, e você acha o quê? Que é rápido? Não, por quê? Até falei pra pessoa, né, falei assim, peguei um programador pra me ajudar, né? Só pra ter uns conselhos, assim, porque eu falei, mano, eu olhando aqui e eu tô vendo que tá cheio de atualização. Cada ano tem pelo menos 3 ou 4 atualizações. Eu falei, por que os caras não vão? Vem lá que eu tô atualizando, vem que o ano pertinente que eu tô atualizando é o 2025, e lá no servidor dos caras eles já não empacota tudo isso e eu consigo fazer essas, sabe, baixar tudo de uma vez, nem que demore, mas assim, ó, que seja tudo de uma vez. Não, o que acontece? Você vai lá, faz uma atualizaçãozinha, uma de cada vez. Então, se naquele ano tiveram 3 atualizações, você vai fazer a primeira do ano, terminou, resetou o telefone, blá blá blá, todo aquele rolê. Volta o telefone, aparece lá de novo, mais uma atualização. Mano, juro, eu acho que já foi umas 5 ou 6. E ainda não acabou, tá? Ainda não acabou. Eu cheguei no ano passado, eu estou agora indo pra atualização de outubro de 2025. Ainda devo ter alguma em dezembro, pelo que eu pesquisei. E tem mais algumas aqui já nesse ano de 2026. Gente, que chatice! E aí agora, enquanto eu tô gravando, eu já percebi que tá tudo desconfigurado no meu telefone. Por quê? Porque eu mal terminei as atualizações, quero terminar todas pra começar a configurar da minha forma, né? Só que aí eu tô agora com essa demanda de gravar. Então agora eu já percebi que, não sei se tem a ver com a atualização ou tem a ver com o jeito que eu configurei aqui o meu telefone, mas se entra no bloqueio de tela, ele não continua gravando o meu áudio como geralmente costumava gravar. Eu agora tenho que ficar aqui apertando e ficar de olho se ele tá gravando ou não, e não posso deixar o negócio entrar na tela de bloqueio. Acabei de configurar pra tela de bloqueio durar mais tempo e pelo jeito não deu certo. Gente, você volta a assistir, você entendeu por que isso irrita? Eu não preciso te explicar, né? Porque eu acho que a minha meta aqui hoje não é episódio pra você sorrir, é episódio pra você chorar e pra você ficar com raiva. Eu quero transmitir a raiva que eu tô pra você que tá aí, onde é que você esteja no mundo. Gente, que chatice que é essa coisa de tecnologia. E sério, como eu disse, eu não sei se tem a ver com a minha idade ou com o meu contexto, porque, mano, nós milênios, né, até vi nem sei se é uma matéria, porque eu vou ser uma hipócrita se eu falar que foi uma matéria. Não foi uma matéria, eu vi uma thumb de recorte do que pareceu ser uma pesquisa rasa das redes sociais. Então eu não cliquei, eu não fui, não li artigo, não vi nada, mas dizia lá que nós, millennials, pegamos o exato momento e o perfeito timing entre o avanço da tecnologia e uma infância sem tecnologia. Então a gente conseguiu desfrutar, né, bons momentos assim da nossa formação identitária sem isso na nossa vida. Depois isso veio, claro, né, gerou essa chaticezinha que a gente hoje tem, e a gente também tá lidando com ansiedades causadas por redes sociais, né, mas podia ser pior. Veja aí a galera que já nasceu digital. Veja aí a galera que já nasceu com uma rede social criada pra elas, mesmo sem elas terem dente na boca,
né? De qualquer forma, gente, juro, eu lembro quando eu era criança, eu tinha uns 9, 8 anos de idade e só tinha a TV dos meus avós. A TV lá de casa vivia quebrando. Também, né? 5 capeta em casa, minha mãe, coitada, sempre trabalhando, então sempre tava quebrada a TV. Minha mãe nunca gastou um centavo com TV. As TVs que a gente tinha, acho que eram doadas por alguém. Então, assim, ó, quebrou, ela não vai mandar consertar. E aí a gente dependia da TV dos meus avós, que moravam no mesmo quintal que a gente. E o meu avô, cara, foda-se, a TV era dele, ele não ia deixar, né, nas mãos de 5 crianças, controlar a TV dele. Então ele controlava os horários das programações que ele queria assistir, que era só novelas. Aí ele assistia, agora eu tô tentando lembrar o horário das novelas, mas eu acho que as novelas, elas tinham lá o Vale a Pena Ver de Novo. Ele não via o Vale a Pena Ver de Novo, porque eu acho que talvez agora, pensando aqui, ele talvez concluísse que não valia tanto a pena ver de novo. Então ele via só as novas novelas, que eram as novelitas ali a partir da Malhação. Às vezes ele via o finalzinho de Malhação, mas também não era uma novela que ele gostava muito de ver, não, achava bobeirinha. Então ele via os jornais e as novelas a partir de Malhação. Só que qualquer outra programação, além disso, e filmes, ou Cacete de Planeta, ou Zorra Total, que, né, pô, se a gente não tem internet, era o humor da época, era a tua fonte de humor da época. Ele não queria ver. E, porra, quando você é criança, mano, ainda mais a gente, né, como eu te disse, não tinha outra fonte senão aquela de entretenimento. Eu não quero ficar vendo só novela, né, eu não quero ficar vendo também só jornal. Então a gente queria ver a novela lá com ele, as coisas pós-novela, e ele não deixava. Então ele ia lá, e ele trancava a tomada da TV dentro do armário. Sim, ele providenciou lá um treco lá pra conseguir passar um cadeado e trancar. Mas você acha que resultava? Claro que não. Eu e meu irmão, a gente ia lá e estourava com aquela porta da estante até a tomada sair e a gente ligar. Só que aí é todo um rolê, o meu avô via o reflexo da TV na sala, começava a brigar, vinha correr atrás da gente. Corria não, porque, desculpa, ele não corria mais. Ele começava a levantar pra vir brigar com a gente e a gente saía correndo. E a gente, às vezes, porra, queria ver um filmaço, sabe? Aquele filme que tá todo mundo esperando pra ver. E você, como criança, não tem acesso a cinema. Então, assim, era toda uma espera, né? Que a gente tinha quando criança. E eu ficava pensando, cara, imagina se eu tivesse uma telinha bem pequenininha na minha mão e por meio dessa telinha eu conseguisse assistir as coisas que eu quero assistir e eu conseguisse, tipo, ouvir sem incomodar ninguém. Mano, eu tô aqui, porque algumas vezes eu dormia com a minha avó, né? Eu pensava, cara, eu ia ficar aqui embaixo da coberta, mano, minha avó não ia nem ver, velho. Era uma tela bem pequenininha, assim, da palma da mão. Eu colocava um fone, ninguém nem ouvia, nem via, e eu assistia minhas paradas e não incomodava ninguém. Imagina o mundo com isso, imagina se isso existisse. Olha só, a Catiele com 9 anos e do outro lado do mundo, as tecnologias já estavam disponíveis, né? Já entrando ali em momento de cada vez mais expansão para ser o que não muito tempo depois veio a ser os smartphones, né? E você acha que eu tive smartphone rapidamente? Claro que não, né? Eu acho que aqui eu não me limito só à minha história, eu acho que muita gente, se não boa parte do Brasil, vai ser como eu, que era, porra, se você é uma criança, você malemar vai ter um telefone, e se tiver, você vai ter um telefone repassado de algum adulto, então é um telefone podreca, e comigo não foi diferente. Eu tive, aos 14 anos, o meu primeiro telefone, era um telefoninho de flip, né, aquele que abre, tela verde, totalmente, não era smartphone nem fodendo, não era apenas para receber ligação, mandar um SMS. Nem lembro se ele tinha joguinhos, cara. Eu acho que nem joguinhos ele tinha. Era mesmo só isso. Agenda, no máximo, um alarme. Era isso, e acabou. E aí, eu acho que nessa época já estava caminhando. Não tinha ainda o smartphone, mas não demorou pra ele já existir, né? Talvez assim, ele já existia na verdade, mas não era tão acessível assim. Então esse foi meu primeiro telefone e eu lembro que eu perdi ele tantas vezes e já tentaram me roubar ele e ele sempre voltava pra mim. Por quê? Porque ninguém queria saber daquele telefone. Ele era um tijolão, ninguém queria saber daquela merda. Então quando eu perdi, eu ficava bem relaxada, porque eu sabia que ele ia voltar pra mim. Inclusive uma vez, eu tava com meu irmão e vieram nos assaltar. Olha a história, né? Começaram a nos seguir, um cara, à noite. Eu olhei, percebi, meu irmão super distraído, não percebeu. Aí eu vi que o cara começou a apertar o passo, se aproximar de nós, e eu falei assim pro meu irmão, ignora, né? E o cara vindo, e aí ele já começou a querer interagir, então ele falava bem assim, onde é que vocês moram? Não sei o quê, começou a chamar, né? E aí ele começou a perguntar onde é que nós morávamos, e eu falei pro meu irmão, não fale onde a gente mora, né, meu, pelo amor de Deus. Aí o meu irmão tem a brilhante ideia de não falar onde a gente mora, mas em vez de ficar quieto e calar a boca, não, ele inventa então onde é que a gente morava, e aí ele cita uma favela. Ai,
Que gênio, né? Aí na hora que ele falou pro cara, que a gente mentiu, né, no caso, que a gente morava lá numa favela, o cara, vocês moram na favela tal? Porque eu moro na favela concorrente e eu te conheço. Começou a falar que conhecia meu irmão, que meu irmão usava drogas e devia. Começou a querer intimidar meu irmão, né? Aí na hora que começaram a mexer com meu irmão, eu já virei defensora do meu irmão, já virei, comecei a brigar com o cara, comecei a falar que meu irmão, enfim, arrumei briga lá com o cara. Aí o cara, eu acho que eu devo ter, essa história tá engraçada, porque em algum momento eu não sei o que eu falei, e eu devo ter falado que meu irmão, tipo, ele não era das drogas porque meu irmão era da igreja, louca. Sim, evangélica. E aí, esse cara, tipo, vocês são da igreja? Aí ele começou a querer me desafiar, tipo, onde é que tá escrito tal coisa? O que a Bíblia diz disso? E, coitado, caiu do cavalo, porque eu já tinha lido a Bíblia mais de uma vez, já tava bem ciente das coisas, aí eu comecei a responder ele, aí ele viu que realmente, né, não estava lidando com qualquer uma ali, como aprendiz. E aí ele foi e deu voz de assalto, e foi engraçado, porque ele pegou meu telefone, continuou falando da Bíblia comigo, aí eu expliquei umas coisas com ele, achou interessante, ele até abaixou a bola, ele ficou assim mais, ao contrário de hostil, é o quê? Sutil? Não, enfim, mais de boas conosco. E aí eu pensei, será que ele mudou de ideia? Eu falei, tá, mas você ainda vai levar meu telefone? Ele falou, vou. E aí, ok, né? Ele levou, deu 3 dias, me ligaram e acharam jogado meu telefone. Porque eu fico pensando na pisa que ele deve ter levado lá pro traficante maior. A hora que ele aparece com um tijolão, achando que o cara vai vender e vai comprar dele. Então, ele jogou fora, óbvio, as pessoas achavam e me devolviam. Era sempre assim. Então, esse foi meu primeiro telefone. Quando já tinha aquele que era, sabe aquele azulzinho? Com uma tela meio oval? E tinha o jogo da cobrinha e tal. Inclusive, minha irmã tinha todos os telefones da época. Ela já tinha o V8 e eu acho que eu ainda tava, já tinha tela colorida, né? E eu ainda tava nesse telefoninho aí. Aí mais pra frente eu fui ter doações de telefone, sabe? Com tela colorida, porém não tinha rede social, ainda não eram smartphones e tal. Aí acho que o primeiro telefone que eu comprei mesmo foi um usado da minha chefe, que era não sei se você vai lembrar, acho que era LG. É um assim que ele era também de 2 telas, assim, aquele que o teclado fica embaixo, então você dá um flip pra cima e a tela levanta e embaixo você tem um teclado. Adorava aquele telefone, achava lindo. Quando eu comprei ele já não era mais hype. E inclusive se descobriu depois que esse telefone aí era uma grande bosta. Porque na época eles não tinham uma tecnologia muito boa pra ficar fazendo essas telas duplas, esses duplo... concentrar a tecnologia do telefone em entregar tela e teclado, né? Acho que hoje as coisas estão melhor nesse sentido, até porque estão voltando esses telefones com 2 telas e tal, né? Mas na época ele era uma coisinha que ele era feito pra estragar. De tanto que você flipava ele pra cima, assim, uma hora ele estragava. E foi o que aconteceu com o meu, infelizmente. Eu adorava ele, achava a câmera dele muito boa, achava ele lindo. E eu sempre fui meio foda-se com o telefone. Eu quero deixar bem claro isso. Eu nunca fui essa amante da tecnologia, não, gente. Eu sempre fui a pessoa da estética. Tipo, e antes era tão mais fácil, porque você tinha telefones bonitos, né? Você tinha um design bonito. Era uma coisa assim de, uau, você tem o telefone XYZ. Por quê? Porque a pessoa sabia. Por quê? Porque esse é o telefone que abre pra cima. Esse é o telefone que abre pro lado. Esse é o telefone que é emborrachado. Esse é o telefone que não sei o quê. Tinha umas features diferentes, né? E eram mais em relação ao hardware, era mais em relação à parte estética externa. Também era software, mas tipo, era mais hardware que nos importava na época, né? Então eu fui ter esse comprado da minha chefe, durou pouco tempo, e eu fui obrigada, depois desse, a comprar um outro, que não era, ainda também, gente, sério, você não tem noção do quanto eu demorei pra ter smartphone. Todo mundo já tinha smartphone, até meu namoradinho da época já tava lá no zap-zapiando outras pessoas, e eu lá, no telefoninho que mandava só SMS, malemar, na época isso aí ele já tem uma tecnologia, menina, que isso aí ele entrava na internet. Isso aí entrava no Facebook, dava lá uma pesquisadinha, né? Então eu entrava na internet com ele, mas tipo, super limitado, também tinha teclado, não era touch, ainda era teclado. E aí eu só fui ter um telefone, inclusive agora eu lembrei, não foi nem eu que comprei ele sozinha não, meu ex ainda tinha me ajudado a comprar ele, acho que eu paguei assim uns R$150, meu ex pagou o resto, ou minto, R$100, acho que era 200. Cara, eu sei que assim, ó, eu fui ter um smartphone somente no momento em que eu entrei na faculdade e eu comecei a ver que era impossível você ficar sem WhatsApp. Foi esse momento que eu acho que muitas pessoas devem passar por isso, que assim, você é obrigado a aderir a uma parada que você não curte, porque todo mundo usa aquilo. E se você não usa, não é questão de FOMO nem de JOMO, sabe? De fear of missing out ou joy of missing out, né? Tipo, prazer em ficar de fora ou prazer em fazer parte. Não é isso, é tipo, literalmente assim, ó, eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula, cadê a minha turma? Não tinha ninguém. Eu chegava na aula,
Foi embora. Por quê? Porque não tem aula. Por quê? Foi avisado. Avisaram aonde? No Zap Zap. Eu não tenho Zap Zap. Me fudi, tava lá na aula. Você entendeu? Começou a me prejudicar nesse nível. Aí, e isso, gente, pelo amor de Deus, a gente já tá falando de 2015. As pessoas já estavam há bons anos usando smartphone. E eu não. Eu não era, amiga. Eu era bem. Dane-se o mundo. Eu era a do contra. E eu só fui usar nesse momento. Aí eu tive que comprar de novo. Fui lá, comprei mais um telefone. E de novo focada no design. De novo focada no ser bonitinho. Aí eu comprei um outro que era. Puta, eu não vou lembrar agora. Nenhum eu lembro o nome, tá? Mas eu lembro que ele tinha um LED. Ele já era touchscreen, né? Tinha que ser. Mas ele era pequenininho, assim. Tamanho da minha mão, que é uma mão pequena. Ele era bem pequenininho e ele tinha um LED, assim, na base, eu achava um luxo, eu achava lindo, e aquele LED, ele se personalizava, ele mudava de cor, e isso as pessoas já estavam caminhando pra era, né, do smartphone, totalmente padronizado que a gente tem hoje. Quando os telefones começaram já a perder essas features, né, de hardware, de ser com shape diferente, um formato diferente, uma cor diferente. Então o meu ainda era essa geração. Então eu lembro que quando as pessoas viam um LED no meu telefone, eu acho que é o equivalente a você ver uma pessoa que colocou LED no carro, né? A luz embaixo do carro. As pessoas viam e falavam, nossa, legal, mas assim, você é pobre, né? Você é brega, né? Ai. E eu fiquei com esse telefone, cara, um bom tempo. E depois dele, os telefones que eu tive foram doações. Sabe assim, o namoradinho da vez vai lá, trocou o telefone dele, me deu o dele. Tipo assim, eu tenho um ódio mortal de adquirir telefone, de ter que comprar essas merdas. Tipo, ainda mais quando a gente sai de valores. Lembra que eu disse, eu paguei 300 num telefoninho. Você sai de um valor que é 300, que pra mim tá super aceitável, e esse deveria ser o valor de um telefone, no máximo uns R$300, e você salta pra R$1.300, R$2.300. Gente, pra mim era inadmissível que um telefone custasse a mesma coisa que um computador e ele não fizesse as mesmas coisas que um computador. E eu não conseguisse usar ele tanto quanto eu usaria um computador. Então isso me revoltava pra caramba. É igual você ir no shopping, sei lá, numa loja, e você vê que o shorts é o mesmo valor da calça. Como isso é possível? A gente tá falando de 1/3 do material. Como que é R$60 a calça e R$60 os shorts? Não pode! Não pode. Então, isso me revolta. Eu sou chamada de burra na minha cara e tenho que aceitar esse título. Por quê? Porque é coletivo, porque todo mundo aceitou isso e agora é o que é e ponto, acabou, e né? Então, assim, pra você entender a minha justificativa do começo, do porquê que me irrita a atualização de software e a porra toda, porque me irrita todo esse cenário, né? Hoje não vai ser episódio pra você rir, é episódio pra você se revoltar. Que gente, essa ideia de que eu tenho agora em minhas mãos um aparelho que ele é obsoleto quase que imediatamente ao comprá-lo, sabe? Que eu tô numa correria assim contra o tempo, porque assim que eu compro, 2 dias depois já tem um novo que vai deixar o meu, sabe, totalmente ultrapassado de propósito. Mano, outro dia desse, meus amigos compraram, não faz assim, né, outro dia desse, não faz tão pouquinho tempo, também não faz tanto tempo assim, que eu peguei na mão o telefone do lançamento, que não era meu, obviamente, mas era dos meus amigos, mostrando ali um telefone do lançamento, mostrando que ele era isso, aquilo outro, era um Apple na época. E eles mostrando, e eu achei, que legal, a câmera bonita, não sei o quê, e olha que um deles tinha, porque eu odeio isso também, né, lançam lá o XPTO, 2 meses depois é o XPTO Pro. Enfim, cara, assim, 6 meses depois, era horrível. E não só horrível, tá? Quem não sabe, eu uso Android. Cara, a minha câmera do Android dando um pau na câmera do iPhone. Sabe, você vai tirar uma foto no escuro com o iPhone, você não enxerga nada. Não tô falando escuro, totalmente escuro. Tipo, de noite, entendeu? Cara, e a Samsung, pra mim, ela vem assim, dando um pau, sabe, de luz enfim, até foi engraçado quando eu saí daqueles telefones muito podrequinha que eu falei que eu tinha. E eu era a pessoa, veja lá se vocês não conhecem essa pessoa, eu era a pessoa mendiga da foto, sabe? Que falava, tira uma foto com o teu telefone, depois você me manda, e ficava toda aquela humilhação da pessoa tirar foto com o telefone dela, depois te mandar, e ela tá pouco se fudendo, porque, cara, eu vou te falar, eu sou uma pessoa que quando eu tiro foto dos outros, mano, eu corro mandar, porque eu sei como é que é esperar uma foto. Você entende? E aí, quando eu virei a pessoa do telefone bom, meu filho, nossa, aí esquece. Aí as pessoas levantavam aquelas merda, aqueles iPhone pra tirar foto de noite do rolê, que não se via nada. Eu falava, sai daqui todo mundo, que agora o Samsungão vai brilhar aqui e vocês vão ficar chocadas. E aí até as pessoas começaram, tira com o teu. Aí eu virei.
virei a rica do rolê com o Samsung. Só que isso foi, o meu telefone, ele é de 4 anos atrás, cara, deve fazer uns 6 anos o meu telefone, porque eu comprei ele antes da pandemia e aconteceu de eu ir pra um shopping, burrona que era, esqueci que era brasileira, coloquei ele, cara, rapidinho no bolso do lado da minha mochila e entrei numa escada rolante, cara, antes mesmo de sair da escada rolante, aquele telefone já não me pertencia mais. E eu demorei pra perceber, porque fui numa outra loja, não sei o que. Resumo, a gente chegou e ir lá na segurança, a gente acessou as imagens do shopping e viu que foi lá 2 mulheres que pegaram meu telefone e vazaram do shopping e, porra, não tem mais o que fazer. Até minha amiga falou na época lá, que ela era advogada, né, se eu queria processar o shopping, não sei o que, aí eu falei, nem lembro por que eu não quis processar. Sei que assim, o telefone tinha acho que menos de 1 ano, foi roubado. Eu acho que eu tenho poucas sagas com roubo de telefone. Eu acho que teve além daquele telefone podreca lá que eu te falei, que me roubavam. Depois disso, já tentaram me roubar, mas eu também dei um corre lá no... Eu dei um corre lá no cara, ele veio, gente, sério. A minha saga crente espanta ladrão foi, olha, icônica. Teve essa aí, que eu evangelizei o cara lá com o meu irmão, que eu falei pra vocês. Mas teve uma outra também, que o cara começou a me seguir de bicicleta e eu percebi. E eu tava com muito medo. Só que aí eu comecei a andar mais rápido. E eu acho que quando eu tô sozinha e eu tô sendo assim, como é que eu falo? Intimidada, né? Eu me sinto intimidada, me sinto assim. Eu acho que eu fico mais propensa a não contar com a ajuda do outro, porque eu tô sozinha. E aí eu fico mais na defensiva, sabe? Sei que o cara foi e jogou a bicicleta pra cima de mim, me fechando, sabe? Eu dei a volta na bicicleta dele, como se ele não tivesse me fechado, como se tivesse nada na minha frente. O cara ficou bravo, veio de novo, jogou a bicicleta em cima de mim e falou alguma coisa do tipo assim, ai, para aí... mandei você parar, né, tipo, dando voz de assalto. E aí eu fiquei tão brava com isso, sabe, o meu medo, ele ultrapassou a barreira do medo e ele virou raiva, aí ele virou, esquece, aí filho, virou assim, ó, quem tem que ter medo é você, ladrão. Aí eu sei que eu meti a boca no ladrão, eu falei, olha, nem lembro o que eu falei, só sei que eu comuniquei que eu estava indo na igreja e que ele devia sentir vergonha de estar fazendo o que estava fazendo e não sei o que, enfim, o cara ficou humilhado por uma pessoa de 1,5 metro, que era eu, brava, e me deixou ir. E eu nem acreditei nisso, ele não levou meu telefone, graças a Deus. Eu saí correndo e, meu Deus do céu, graças a Deus ele não levou meu telefone. E aí mais pra frente, também com o telefone do meu amigo, mas daí de novo, você viu? Ó, quando eu tô sozinha, mano, eu fico mais macho. Ou quando eu tô assim, como eu falei, né, o cara tentou falar merda do meu irmão, aí eu fui defender meu irmão. Então assim, quando eu tô com alguém que eu penso, será que essa pessoa vai me proteger? Eu fico esperando que a pessoa me proteja, aí eu não me defendo. Então numa outra vez que o cara veio roubar meu telefone, o meu telefone tava no fundo da minha mochila. E na minha mão mesmo, tava o telefone do amigo meu, que nem comigo tava. Quem tava comigo era o irmão dele. Olha o que o menino fala. O ladrão vai assaltar o cara que é pra ser meu amigo, manda o seguinte, ai, o meu telefone está com ela. Ou seja, ele dando a bola já pro assaltante que se tivesse que sair dali algum telefone, esse telefone não era dele, ia ser meu. Nossa, mano. E eu só tava com o telefone do irmão dele na minha mão. Foi automático, eu nem falei assim, não, pera, assaltante, não é esse telefone que eu devo lhe dar, sabe? Deixa eu abrir minha bolsa aqui rapidinho pra te dar o telefone correto? Claro que não, né, mano? Então eu dei o telefone do meu amigo, que coitado, tinha acabado de comprar, parcelou lá na C&A ainda, coitado, fez um cartão da C&A pra comprar um telefone, parcelou, eu tive que ligar pra falar, Rafa, até inclusive beijo, Rafa, se você estiver escutando. Lembra desse telefone, amigo? Culpa do teu irmão, do Jefinho, briga com ele. Eu tive que falar pra ele, ai, amigo, roubaram o teu telefone e tal, e ele todo... Ele bem assim, ai, roubaram meu fone? Eu falei, não, o fone ficou. Dele, ai, menos mal, coitado. Então, me roubar mesmo, foi mais aquele primeiro telefone lá, porque depois disso, não roubaram. E aí veio essa vez e me roubaram, antes da pandemia, né? Só que como eu te falei, gente, eu não gosto de ficar comprando telefone. Então, se eu já tava habituado com aquele modelo, dane-se se agora lançou o modelo Pro, Ultra, Max, Master, Plus. Tipo, foda-se. Eu fui lá e comprei o mesmíssimo aparelho, que é inclusive o que eu tenho hoje, que é um Samsung SE. Como é que é? Não, SF, ó, louca, nem sabe o que tá falando. Este aqui é um Samsung FE S21, se eu não me engano. Esse é o telefone que eu comprei. E, cara, tô com ele desde então. Eu não... Olha, assim, eu juro pra você, eu não tenho pretensão de trocar de telefone pra ser Apple, exceto se for outro Samsung, com melhores câmeras, porque eu acho que, mesmo o tempo passando, as câmeras do Samsung acho que continuam, que é o que a gente usa, né, no final das contas. A única coisa que me incomoda muito mesmo é essa coisa de memória. Graças a Deus a Samsung, pelo menos comigo, assim, as baterias duram, exceto quando eu uso pra caceta, né, que eu fico o dia inteiro usando o telefone, aí sim.
mas geralmente duram bastante. Diferentemente de iPhone, que eu vejo a galera sempre reclamando, reza a lenda aí que melhoraram nos últimos lançamentos. Eu não sei, não quero saber. Eu tenho raiva de quem sabe. E sobre computadores, cara, a mesma saga. Eu tive computador nessa época aí. Cara, o primeiro computador que eu tive, eu tinha 19 anos de idade. Pra você entender. Foi só quando eu falei assim, vou pra faculdade. No mais, minha família nunca teve computador. Os únicos acessos que eu tinha com computador eram esses da escola. Era se ia na casa de alguém, de algum amigo. Eu não tinha computador, né? Eu fui ter internet quando comecei a trabalhar. Comprei um computadorzinho e eu mesmo pagava a internet, que eram os olhos da cara, inclusive. Então, assim, eu não entendo de nada. Eu comprei aquele computador só pensando, eu queria um computador branco, um notebook branco. E comprei aquele. Era um da Vaio ainda, eu acho, que era uma marca bem mal recomendada, se eu não me engano. Enfim, era uma droga. Coitado do computador, mas me salvou, tá? É que lá está, a gente tem que pensar muito o que a gente usa as coisas. E é isso que me revolta nos dias de hoje. Eu acho que uma coisa que as pessoas estão se confundindo é assim, ó. A pessoa quer o telefone e tudo bem se ela tem dinheiro pra pagar o problema dela, né? Com certeza. Mas eu acho engraçado. Porque a gente tem pessoas que tá comprando um telefone que tem a potência como se fosse um computador, um telefone robusto, que faz isso, acontece, e aí você vai ver o que a pessoa faz com o telefone e ela simplesmente abre o Zap e o Instagram e às vezes tira uma fotinho e ela tá com um telefone de 3, 4, 5 mil reais. Você entende? E ela não vai usar nem metade da metade. E às vezes não é nem um telefone de última geração, mas ainda assim, para aquilo que a pessoa vai usar, você entende? Aí a pessoa tá baixando um monte de aplicativo porque ela não sabe, ela nem tá avisada, mas o próprio telefone dela já faz aquela função que ela tá baixando o aplicativo pra fazer, mas ela não investiga. Eu acho que nos falta isso, sabe? De novo pra nós, ou pessoas desinteressadas na tecnologia, ou mais leigo mesmo. Por quê? Porque os entusiastas da tecnologia, amigos meus, e acho que todo mundo tem alguns amigos que são assim, você vai ver, e a galera quando vai ver um dispositivo, né, seja telefone, computador, fone de ouvido, o que seja, né, a pessoa vai investigar nos últimos detalhes, ela quer saber todas as features, o que esse negócio faz, o que ele não faz, o que ele é capaz de fazer, qual que é a funcionalidade que ele traz, o que é o diferencial, e uma vez sabendo disso, as pessoas, elas inclusive ponderam isso na hora de decidir, né, pessoas que pesquisam, pessoas que estão ali por dentro, né, da novidade do mundo tech. Então essas pessoas, elas utilizam todas as funcionalidades, elas fuçam no telefone. E eu sinto que quando a gente não tinha tanta internet, pelo menos eu lembro que eu fuçava muito meu telefone, porque não tinha internet. Não era smartphone. Então eu não tinha outra coisa senão fuçar nele. E eu sinto que a gente não fuça mais nos telefones, a gente nem sabe o que eles faz. E agora eu deixo aqui pra você uma reflexão, que você já tem duas tarefas. Uma, atualizar o seu software. E agora, pegar um dia, se você não quiser fuçar, que eu acho que agora a gente tem isso a nosso favor, graças a Deus, eu agora pensando, eu vou fazer o mesmo, a gente pode perguntar pro nosso amigo chat, né? Manda lá o modelo do teu telefone e fala assim, cara, quais as funcionalidades aí que esse meu telefone tem, que eu não sei, né? As pessoas não sabem que ele tem. Ou mesmo joga lá no TikTok, no Shorts da vida, no YouTube, e dá uma olhadinha lá o que ele poderia fazer de diferente, porque eu acho que às vezes a gente tá aí de mané e nem sabe, né, as coisas todas que o telefone faz. Por quê? Porque a gente, na verdade, só quer abrir as redes sociais e tirar uma fotinha, ouvir uma musiquinha e acabou, né? Um ou outro aí que é como eu, que vai editar um vídeo e tal, mas até conheço amigos do ramo de conteúdo que vão editar o vídeo no computador mesmo, então o telefone acaba sendo mais um alô, tudo bom, né, pra atender ligação. E olha lá, né, gente, pelo amor de Deus, eu acho um absurdo em 2026 o telefone ainda servir pra ligação. Eu acho que a gente tinha que voltar ao telefone fixo urgentemente, porque eu odeio, eu desmaio, eu caio no chão dura toda vez que alguém tenta me ligar, gente, pela madrugada. E eu tô num lugar que as pessoas só resolvem coisa com ligação. E não é do meu feitio, eu não sou habituada com ficar atendendo o telefone. Pra mim, você só vai me ligar, mano, a hora que você não conseguir mexer mais os seus dedos. Você tá impossibilitado, e você tá, não só isso, você tá num nível de emergência extrema. Mas eu acho que não é só eu, né? É uma coisa já da geração, porque eu vejo tanto meme falando sobre isso. A gente detesta, né, mano? E tem gente que ainda ama. Não é nem que ainda ama, né? Eu acho que, como eu falei, é uma questão muitas vezes cultural. Acho que a gente, com o WhatsApp, né? O brasileiro usa muito o WhatsApp. A gente tem costume mais de mandar mensagem, no máximo um áudio, que também é uma coisa complicada, você ter ali um áudio muito curtinho. A minha irmã é especialista nisso. Ela manda áudio de milésimos de segundo só pra dizer ok. Podia ter escrito? Podia, mas ela prefere mandar áudio. Então, e aí a pessoa resolve te ligar, e o que me irrita às vezes é que são pessoas que assim, ó, não são minhas amigas.
Meu, pra eu te ligar, eu acho que você tem que ser muito meu brother. Muito meu brother mesmo, pra você achar que eu tenho que parar tudo pra pegar um telefone e falar contigo. Então me irrita bastante essa funcionalidade do telefone. Eu acho que em 2026 eles tinham que tirar isso. Façam ele ser, sei lá, mano, uma coisa só pra mexer nas redes sociais e tirar foto. Aí a gente vai voltar pro telefone fixo pra receber ligações. E aí o computador vai voltar a fazer, continua fazendo aquilo que a gente já sabe que o computador serve pra fazer, né? Que são o quê? Assuntos importantes, do tipo, olhar o LinkedIn, responder e-mail, né? Gerenciar lá a tua caixa de e-mail, apagar as coisas, ver tintim por tintim, abrir site onde você tem que anexar documentos, né? Preencher formulários. Todo mundo sabe que o computador serve pra isso, né? E o telefone não. É isso, gente. Essa ideia que tiveram de pegar tudo no mundo e colocar numa coisinha só e chamar de smartphone, sou contra isso. Absolutamente contra. Eu quero tudo separado. Completamente separado. E essa é um pouco da minha saga que eu queria desabafar com vocês. Tá? Que responda aí como é que vocês... Como é que vocês lidam com isso? E como eu falei no início, tá, gente? Se você é aquele louco da tecnologia, porque eu conheço muita gente, assim, que ama lançamento e, cara, a pessoa basicamente... É como se ela colecionasse mesmo, tá? É o telefone pra ela, ou seja, o iPad, sei lá o que for. A pessoa coleciona, ela vê aquilo como uma coisa, assim, de... Lançou um novo, mano, eu tenho que ter. Eu, assim, se me cabe uma luz aí de conhecimento, nem sei se é palavra conhecimento, mas uma pulga atrás da orelha. Mano, eu diria, olha, reveja, repense, tá? Pare de ser cadelinha aí de marca, né? Eu sempre falo, quando eu falo isso, eu tô falando de quem? Tô falando de Apple, né? Sempre vi um monte de gente, ai, a Apple, ai, eu quero ter um iPhone, ai, blá. Dá dó, né, mano? Dá dó do nosso condicionamento com brasileiros, ficar aí mendigando a ideia de ter um telefone que no resto do mundo é só mais um lixo, sabe? Ninguém tá se importando se é iPhone ou se não é. Então, assim, triste pra gente, mas se te cabe um pouco de consciência que você consiga pensar por si próprio, tá? Na hora de comprar um telefone, mano, prefira uma coisa que vai atender as suas necessidades, não uma parada que é pra ser status. Mas aqui, tô falando pro vento, né? Porque eu acho que no fim dos fins as pessoas querem só ostentar, né? E aí elas nem pesquisam e nem entendem nada do que estão falando e tal. Enfim, então continue você aí comprando 500 bilhões de acessórios bem mais caros só porque essa marca adora fazer isso, né? Entrega um telefone praticamente pelado pra você e aí você que compra o resto. Então, quer pagar aí R$100 numa capinha porque é da Apple? Pague, mano. O dinheiro é seu, não é verdade? Então faz lá teu rolê. E aí... Não esqueça de atualizar, tá? Não esqueça de fazer suas atualizações de software, pelo amor de Deus. Não faça como eu, que tá aqui há 3 dias tentando fazer essas atualizações. E também gestão da sua memória, aí, que também é importante, né? Pro desempenho aí, porque senão você vai ficar igual eu. A memória no talo, né? Eu tô ali, gente, é nível assim de eu começar a gravar vídeo no meu telefone e já se iniciar uma contagem regressiva do tempo disponível que eu tenho de gravação. Por quê? Porque eu não tenho memória. Então eu ligava a câmera pra gravar e o gravador já dizia assim na câmera: 5 minutos no máximo esse vídeo que você tem pra falar. Entendeu? Por quê? Porque era aquilo. E aí eu gravava, já editava, já postava e já tinha que apagar. Por quê? Porque não tinha condição daquilo ficar guardado no telefone. Você entendeu? Então eu ainda estou em 2023, olhando foto por foto e apagando. Minha amiga até falou assim: prefiro fazer esse rolê no computador, que eu abro, vejo todas as fotos. Eu não sei porque eu prefiro fazer isso na minha mão. Que aí, eu não sei, a gente mulher, a gente tem assim, um dia que a gente tá bem arrumada, que a gente tá se achando linda, ou nem super arrumada, tá? Um dia que a gente tá assim, se amando, daí a gente vai no banheiro, tira, cara, juro, 150 fotos. E essas 150 fotos, elas são muito parecidas. A luz é a mesma, só que aí a gente tem milímetros de ângulos, onde, na foto 749, eu fiquei com o lábio assim um pouquinho mais sorrindo. Não, mas é que na foto seguinte, eu senti que a minha sobrancelha deu uma micro arqueada, que me deu um ar assim mais sensual. A outra eu fiquei com uma cara um pouquinho mais de fofinha, a outra eu fiquei levemente mais simpática, e a gente não quer se desfazer dessas 500 fotos, que estão no mesmo lugar, com a mesma roupa, quase com a mesma cara, na mesma luz. Então essas fotos aí, eu prefiro vê-las na minha mão. Que daí eu passo pra lá, passo pra cá, minimizo, olho o todo e falo: tá, Catiele, mas você tá com 50 fotos parecida, Mona, escolha aí alguma que, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com 50 fotos igual? Não vai. Só que eu te falei, gente, fico com esse apego. Eu fico com esse apego, eu sou apegada. Pra você saber o que eu sofri pra me adaptar a stories. Quando surgiu stories, eu fiquei, mano, por quê? Por que alguém produziria um conteúdo que vai ficar disponível só 24 horas? Eu quero pra sempre. Eu sou uma pessoa do pra sempre, gente, eu não sou uma pessoa do...
Eu não sou uma pessoa dos descartáveis, não. Não sou uma pessoa sabe, do consumir do fast. Não, é aqui, ó, é constância e coerência. Do nada. É isso. Gerencia sua memória. Formate. E aí você vai ter que chamar um engenheiro da NASA pra te ajudar, tá? Porque eu não conseguiria te ajudar. Eu nunca formatei o computador sozinha. Tenho medo, tá? Até inclusive tô pensando se meu computador voltar a desligar, eu não sei se de última medida eu vou ter que formatá-lo, o que pra mim é uma dor, outra dor, né? Por quê? Seja o telefone ou seja o computador, mano, a gente tem tanto acesso lá. Aí, eu não sei vocês, eu não uso gerenciador de senha. Tenho aquele treco lá do Google, né, que fica salvando as senhas, mas assim, não sei se confio nele. E eu tenho tantas contas diferentes de Gmail, que aí de repente, sei lá, um negócio do governo tá numa conta, outra tá no outro. Ai, como é que eu vou saber? Não sei. Não sei. Então, assim, é sofredor pra mim, sabe? E telefone acho que é pior ainda, né? Porque aí você vai passar as coisas de um telefone pra outro. Agora até eu lembro que tem um rolê assim, que você consegue, se eu não me engano, eu acho que até usei um cabo pra fazer isso, mano. Veja lá se não tem uma coisa mais moderna, porque como eu disse, isso foi há uns 6 anos. Mas era uma coisa de você conectar por cabo o teu telefone antigo, o teu telefone novo, e aí ele meio que passa tudo ali, fora as coisas que você tá com vinculação na conta, né, do telefone. Então, os aplicativos e etc, fica tudo ali e você não tem que ficar baixando. Mas olha a chatice, mano. Olha a chatice de que arrumar e setar coisa de banco, coisa de agenda, coisa do Google Foto, aí os aplicativos que eu uso, e do Canva, e o CapCut, e a puta que pariu. Ai, gente, sério. Ó, desmaiei. Tô desmaiada. Enquanto falo com vocês, teto preto, tô chegando mais nada. Juro pra vocês, gente, sério. Que saudade da infância, né? Que saudade de esperar a programação. Não, era sofrimento também, mas não, fala sério. Tipo, ficar esperando o filme, ficar esperando a música, gravar a música na fitinha, com a voz do locutor da rádio. Aí ele resolveu que naquele dia tua música não vai tocar inteira, e você só grava só a metade. Aí sem querer você gravou na pressa, grava em cima de uma parada que você também gostava. Ah, é assim, né? Tudo tem ônus e bônus. E o bônus de antigamente é que pelo menos a gente não tinha tanta coisa assim pra lidar, né? Mas eu não quero que esse episódio seja uma coisa nostálgica. Era mais pra reclamar sobre tecnologia. E ver como é que vocês se sentem em relação a isso e dar essa, tá? Que fique. Eu fiz esse episódio pra que você não sofra. Pegue agora, se o telefone tem 1 ano, 2, já vai lá na configuração e já atualiza essas merdas, gente, porque é uma chatice do caramba. Vai no teu tablet, faz isso, vai no teu computador, faz isso. É chato, mas depois você não vai dar igual a Catiele aqui com o telefone, com as coisas tudo zicada, porque não atualiza desde que tinha 9 anos de idade as coisas. A memória no talo. Quer dizer, ela tem 2 KB disponíveis e ela quer entregar conteúdo. Ela quer gravar em alta resolução e ela quer que não desligue, não quebre e continue. E doa que doer. Mas fui barrada, tá? Fui barrada pelo sistema Android e também pelo sistema iCloud e Cloud e Apple e a puta que pariu. Porque não sabe, meu computador é Mac. Falou mal da Apple e agora tá com Mac. Gente, usado. E por que eu comprei? Porque ele tinha um tamanho bom e tava com preço bom pra um computador usado. É só por isso. E não se preocupem, tá? Que eu continuo com o meu discurso aqui, que a gente tem que valorizar o que é bom e não ficar defendendo essas marcas capitalistas. Mano, o dinheiro é teu, faz o que você quiser, atualize, cuide da sua memória e siga Cativeiro Cast nas redes sociais para conteúdos de autoconhecimento e ouvir aqui minhas reclamações, minhas lamúrias, minhas historinhas, minha vida, quem sou, né? Se distrair um pouquinho da sua vida aí, que também que vida em que você tem, por favor, meu Deus, melhore. É isso. Um beijo e até a próxima.